Agora, amados, nós estamos retornando agora para a meditação. É o Salmo número 37. Salmo número 37. Eu farei a leitura mais uma vez. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Meus amados, nós fizemos uma nova conexão. Eu gostaria de saber aí como está o som. Me ajude, me oriente aí como está o som, para a gente dar continuidade. Se você está me ouvindo bem, você manda isso para mim, me escreve aí dizendo que o som está bom, né? Para que eu possa dar continuidade. Muito bom. Meus amados, é o Salmo 37. Nesse Salmo 37, o salmista, ele faz um contraste entre o justo e o ímpio. Ele quer incentivar os seus leitores, os seus ouvintes, para que confiem no Senhor, para que vivam uma vida na dependência de Deus. Então ele vai mostrar que o justo, isto é, aqueles que confiam no Senhor, eles têm a garantia dos cuidados de Deus, sendo que o ímpio, ele não tem essa garantia, justamente porque não confia no Senhor. Então esse trecho que nós lemos, ele também vai com a mesma conotação, com a mesma ideia, com o mesmo tema. O justo, Deus cuida, e o ímpio é que na realidade está desamparado. Observe então, Salmo 37, verso 23 ao 31. Olha o 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. A ideia aqui é um homem bom, um justo, que vai caminhando, vai vivendo nesta vida. E olha o que está escrito aqui, olha. O Senhor confirma os seus passos. Então, cada passo que o justo, que eu e você, que somos justificados pela fé em Jesus Cristo, cada passo nosso, Deus confirma, Deus nos ajuda. Então, meu amado irmão, minha irmã, não tenha medo de caminhar nesta vida com Deus, porque Ele confirma os teus passos. Ora, uma vez Deus confirmando os nossos passos, nós encontramos assim, olha, e Ele deleita-se no seu caminho. Ele quem? O justo. Ele tem prazer no seu próprio caminho. Por quê?
Porque Deus está confirmando os seus passos. Deus está confirmando os seus passos. Então Deus permite que o justo nesta vida ele tenha alegria no seu caminhar. É uma vida reta, é um caminhar na presença de Deus. Então, Deus confirma os seus passos e a confirmação de Deus, ela traz o quê? Deleites, ela traz alegria. Então, ele, o homem que caminha, deleita-se no seu caminho, onde ele está caminhando, onde ele está trilhando. Agora, é claro que há momentos na nossa vida, há momentos nessa caminhada que nós somos, às vezes, até surpreendidos por alguma coisa que aos nossos olhos não é tão prazerosa. Mas Deus, ele está no comando. Então está escrito, olha, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Olha que bonito, viu? Ainda que caia, não ficará prostrado. Por quê? Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Quer dizer, esse cair são as tristezas que nós encontramos no caminhar. São as provações, as dificuldades, e muitas vezes nós caímos, isto é, ficamos tristes, choramos um pouco, mas não significa derrota. Por quê? Porque ainda que caia, não ficará prostrado. A prostração é a derrota, é cair e ficar lá estatelado, sem esperança. Não é o nosso caso. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, meu amado, ainda que você, nesse momento, esteja triste, algum problema ainda pendente, alguma decepção com alguém ou até com você mesmo, não é motivo para ficar abatido, prostrado. Por quê? Porque o Senhor te sustém com a sua mão. A mão de Deus, ela impede que nós caiamos e fiquemos prostrados no poço da depressão, por exemplo. Deus não permite. Deus nos ajuda. Deus nos levanta, como que dizendo, meu filho, minha filha, vamos em frente. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, o homem bom, ele tem os seus passos confirmados pelo Senhor. E ele, claro, vai se deleitar no seu caminho. E ainda que caia, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Porque o seu caminhar, de alguma maneira, também alegra o coração de Deus. Então, ainda que haja um tropeço, Deus está presente para nos sustentar. Quantos homens e mulheres nessa jornada tropeçaram, mas Deus o desamparou. A Bíblia, ela é clara. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Bem, aí o salmista, ele vai contar uma experiência própria dele, algo que ele percebeu. Olha só, fui moço e agora sou velho. Davi, quando escreve esse salmo, ele já não é mais moço, mas ele havia sido moço. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Observe, viu? Davi nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E por quê?
justamente pela sua justiça, pela ajuda de Deus. Então ele diz assim, olha, compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Viu? O justo compadece-se sempre, o justo é compassivo. Ele tem compaixão do sofrimento das pessoas. E uma vez que ele tem isso aí, né, ele empresta, quer dizer, ele ajuda. O emprestar aqui é a ideia de ajudar alguém em necessidade. E como essa ajuda vem de um coração sincero, o objetivo é ajudar a pessoa e não se vangloriar, não fazer sucesso na desgraça alheia. Como Deus vê isso, então Deus abençoa a sua descendência. Entendeu? Então lá na frente, a descendência do justo ela é recompensada por Deus. Por quê? Porque Deus ele é justo, Deus é fiel, Deus ele nos ajuda. Então, ó, compadece-se sempre, sempre ele é compassivo. Não é quando convém, sempre ele é compassivo, né? E empresta, ele ajuda, né? Ele podendo, ele tendo condições, ele não age egocentricamente, pensando só em si. Não, ele também ajuda dentro das suas possibilidades. E Deus, vendo a sua sinceridade, Deus abençoa a sua descendência. Aí ele vai dar um conselho para os seus leitores, para nós, para os seus ouvintes. Olha aí. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Olha que bonito. Na inspiração do Espírito Santo, ele agora nos dá um conselho, olha. Aparta-te do mal e faz o bem. Quer dizer, evitar o mal e fazer o bem. Uma coisa, ela é válida tendo a sequência da outra. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Olha aí, morada para sempre. Isso aqui fala do quê? Fala do abrigo em Deus para sempre, porque Deus é eterno e nós temos a vida eterna. Então, aparta-te do mal e faz o bem. A Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, a prioridade é para o irmão em Cristo, mas os outros também poderão ser ajudados dentro de uma real possibilidade. Amém? Ele continua. Por quê? Ele vai explicar, ó. Porque o Senhor ama o juízo. Tá vendo? Deus ama o juízo. Deus ama a justiça. Deus ama o que é reto. Entendeu? Deus se agrada da retidão. Olha, Deus criou o homem reto. Ele se meteu em muitas invenções. O homem que inventou desobedecer a Deus. O homem que inventou viver independente de Deus. O homem que inventou viver feliz sem Deus. Ainda que uma felicidade falsa, mas o homem vive muito bem sem Deus. Tanto que milhares e milhares não querem o Evangelho. E, na realidade, nem crerão. Porque Jesus disse que larga é a porta que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Então, o Senhor ama o juízo. E mais, e não desampara os seus santos. Meu amado, você não está desamparado. Não. E outra coisa, você também não ficará desamparado. Por quê? Porque o Senhor não desampara os seus santos. Né? Ó, o sistema de governo, algum parente teu, sei lá, algum amigo, eles podem até te desamparar, mas Deus não. Por quê? Porque Deus não desampara os seus santos, aqueles que Ele separou para si, ou aqueles que se separam para Ele pela santificação,
que envolve uma vida de retidão, Deus não desampara os seus santos, não é? Eles são preservados para sempre. Isso aqui é uma promessa, amados. Deus preserva os seus santos para sempre. Preserva a memória dos seus santos para sempre. Mesmo aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão ao toque da trombeta no dia do arrebatamento da igreja. Deus tem esse compromisso, é promessa de Deus isso, né? Agora, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Deus arrancará da terra toda a impiedade. Na eternidade com Deus nunca mais haverá menção dos ímpios que foram contra Deus. Você está vendo que coisa interessante? Então ele vai continuar dizendo, ó, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É uma promessa de Deus. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Lembra, o apóstolo Pedro disse assim, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, essa nova terra aí, esse novo céu, é o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Então, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Será esta mesma terra restaurada, transformada. A promessa de Deus é erradicar o mal da terra. E a terra, claro, agora com uma justiça plena, perfeita, os justos herdarão a terra. Bem, agora ele vai fazer menção ao linguajar do justo. Olha, a boca do justo fala da sabedoria. Olha aí, o justo, enquanto caminha nessa vida, ele fala da sabedoria. Sabedoria resultante do temor a Deus. Nós temos que admitir que muitos anos de vida dá sabedoria natural aos homens. Agora, essa sabedoria, ela resulta do temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o justo, então, ele, a sua boca, fala da sabedoria. Não é comum você encontrar um justo falando tolice. Porque ele é justo. Ele teme a Deus. Não é verdade? Pensa no que é reto. Olha aí. A sua língua fala do que é reto. Tá vendo? Então a retidão, ela está ligada à sabedoria. E essa sabedoria, claro, é oriunda, é resultante. Tem a sua origem no temor de Deus. Então a boca do justo, ela fala da sabedoria. A sua língua fala do que é reto. Então o justo não pode, nós, eu e você, não podemos exaltar a injustiça. Nós somos contra a injustiça. Nós somos contra o pecado. É pecado? Eu sou contra. Esse é o posicionamento do crente. É pecado? Eu sou contra. É contra Deus? Eu sou contra. É contra a palavra de Deus? Eu sou contra. É contra os ditames de Deus? Eu não aceito, eu não quero, eu sou contra. O meu voto é não, é contra. Por quê? Porque eu ando, eu e você, no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, e a minha boca, ela fala da sabedoria, e a minha língua fala do que é reto. E mais, a lei do seu Deus está em seu coração. Olha aí, onde é que está a palavra de Deus? No coração. Ah, pastor, não é em cima da estante não? Aberta no Salmo 91? Não, nem no Salmo 91, nem no 23, nem em qualquer salmo. A lei do Senhor, ela deve estar no coração.
Ponde, pois, as minhas palavras no vosso coração, e delas falarás a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, etc, etc. No coração. Coração na Bíblia é mente. Nós temos que, primeiro, aceitar a palavra de Deus. Está escrito que devemos aceitar a palavra enxertada em vós. Ela pode salvar as vossas almas. Então, esta palavra, ela deve ser aceita no meu coração, no meu íntimo. Por quê? Porque há uma porta no meu coração. E eu devo abrir essa porta para Deus. Então, a palavra entra por essa porta, vai lá no meu interior e vai envolver o meu ser e vai sair outra vez através de atitudes. Quando você se alimenta, o organismo retém aquilo que é bom e isso ele é exteriorizado através dos cabelos, das unhas, da pele. Os nutrientes vão fazendo isso, né? A palavra de Deus é assim. A diferença é que o coração não precisa tirar da palavra de Deus o que é impuro, porque toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Então a palavra de Deus é um escudo para aqueles que nele confiam. Então essa palavra que nós estamos ouvindo nesta manhã, ela deve entrar no nosso coração, ela não pode parar na mente. Ela deve ir lá no homem interior, lá no profundo. Por quê? Porque ela deve mexer conosco. Ela deve falar ao nosso coração quando alguma atitude injusta bater a porta do nosso coração. Eu digo, não, eu temo a Deus. Entendeu? Eu temo a Deus, então eu não vou fazer isso. Não vou aceitar isso. Não vou concordar com isso. Então, essas coisas ruins vão desaparecendo porque a palavra está em mim. A palavra me reveste, né? A Bíblia diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, admoestando-vos, né? Uns aos outros. Então, essa palavra, ela deve entrar no coração do crente, né? Não caia no modismo de só colocar quadro, eu e minha casa serviremos ao Senhor, fitinha no braço escrito Cristo, sou de Cristo, sou não sei o que e tal. Os dizeres, né, dos carros, né? Atenção, arrebatamento, o carro vai ficar desgovernado, né? Tudo essas coisas aí, isso aí, na prática isso não funciona. O que tem que acontecer é a palavra enxertada em nós. Ela pode salvar as nossas almas. Ela vai mudar a nossa atitude. Porque quando o crente está na igreja há muito tempo e não muda nada, continua com o formato antigo, o que está acontecendo? Não está havendo lugar para a palavra no seu coração. Lá no interior, onde ninguém vê, mas Deus vê, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios e penetra a divisa, corpo, alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, diante de Deus, diz a Bíblia, nada está em oculto, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, a lei do seu Deus está em seu coração. De quem? Do justo, no coração do justo. Não é verdade? E ele diz aqui, ó, os seus passos não resvalarão. Quer dizer, não tropeçarão. Deus está conosco. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, para memorizar
Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Fique com essa palavra no teu coração e vamos em frente. Vamos em frente. Claro, surgirá dificuldade, mas Deus é conosco, confirmando os nossos passos. Você pisa e Deus confirma. Você dá mais um passo e Deus confirma. Não é? Quanto tempo você tem de crente? Então, você está caminhando esse tempo todo na presença de Deus. Não é verdade? E o tempo que eu não fui crente? Bom, o tempo que você não foi crente, podemos até, para amenizar, dizer que você era visto por Deus de longe. Deus estava esperando uma atitude tua. Mas agora que você é um crente, não é mais de longe. Agora o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Caminhar com Deus. Não só ir para a igreja e vir, mas é toda a vida. Toda a vida. O dia todo, Deus está comigo, Deus está com você. Quando chega a noite, que você dobra o teu joelho, antes de dormir para orar, Deus está com você. Quando você dorme, Deus não dorme. Não tosquenejará aquele que te guarda. Ele vai te guardar durante a noite. Não temerás espanto noturno, diz a palavra de Deus. E no outro dia pela manhã, você acorda, porque um dia anuncia a outro dia que Deus existe. Então Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Ora, sendo cuidado por um Deus como o nosso, vamos ser sinceros, por que acordar pela manhã de mau humor? Qual é o motivo que temos para acordar de mau humor? Não é? Abrir a janela reclamando da vida. Tomar um ônibus ou a condução reclamando de tudo. Acordar reclamando dos filhos que tem que cuidar, da casa que tem que arrumar, o serviço que tem que enfrentar. Deus não é comigo? Deus não é com você? Não é? Deus confirmará os nossos passos. Então, tenha isso em mente. E a Bíblia diz, quem quer amar a vida, viver os dias bons, guarde a sua língua do mal e a sua boca não fale engano. Confia no Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Meus amados, nós estamos encerrando agora. Já são 10h30 quase. Eu agradeço você, viu? Eu entendo que é um horário, né? Estamos na quarta-feira ainda. E você certamente tem muita coisa que fazer aí. Mas obrigado, viu? Obrigado pela tua presença. Eu vi o nome da Nora Ney aí, não sei se ela ainda está, mas muito obrigado pelo apoio, né? Nora Ney, eu lembro dela, ela já esteve no Parque Pedroso. E também a todos os amados irmãos que me ajudam aí, que me escrevem dizendo, pastor, tá sem som, o som tá baixo, o som sumiu. Isso me ajuda muito a ver que vai se aperfeiçoando. Eu ainda não descobri por que quando alguém canta, logo em seguida o som ele desaparece e só retorna quando eu encerro a transmissão e começo outra. Eu vou tentar descobrir isso ainda. Se alguém souber, me mande umas dicas aí, depois a parte, tá? Eu não entendo por que acontece isso. Mas de qualquer forma, tenha um dia na presença do Senhor e eu convido você para orarmos agora. Maravilhoso Deus, obrigado por esta manhã, pela tua grandeza, infinita graça, misericórdia. Abençoa cada um daqueles que participaram. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, ainda, só para te ajudar,
como estamos em aperfeiçoamento ainda nas transmissões, eu apenas chamo uma irmã ou outra para cantar. E agora eu confesso que eu fico bem preocupado, porque eu corro o risco de chamar e depois o som fica baixo e o final acaba ficando muito complicado. Mas graças a Deus pela irmã Elaine que cantou hoje, né? E por você que está aí, você que canta. Hoje você não cantou, tá? Por uma série de fatores, mas vocês me ajudam muito, tá bem? Eu estou vendo a Tereza. Tereza, Deus te abençoe. A Tereza, mas ela já trabalhou comigo na obra do Senhor. Tereza que já foi regente da mocidade. Eu não sei se mas a Tereza foi regente da mocidade há muitos anos. Obrigado, Tereza, pela tua participação. Rosimeire, Deus te abençoe. E os demais irmãos. Meus amados, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe e até domingo pela manhã, na nossa escola dominical, o assunto será a atualidade dos dons espirituais. Não! Até amanhã à noite. Nós temos uma live amanhã à noite, que é a nossa reunião todas as quintas-feiras. Então amanhã à noite nós temos a nossa live, tá bom? Então Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos.